Boa noite. Vamos dar início à palestra desta noite. Quero agradecer a Regina pelo convite, por essa oportunidade, e vamos tratar do assunto de hoje, um tema muito interessante, que é a inconsciência de si mesmo. A vida não é uma coisa fácil de se viver, é algo complexo de ser transmitido por palavra, além de se constituir uma imensidade de situações com uma infinidade de nuances. Na falta de uma educação adequada na infância, a maioria de nós cresce sem entender a vida, sem compreender as razões por trás das atitudes das pessoas e pela ausência de referência sobre como devemos agir, e sem capacidade de escolher a atividade correta para cada situação. Na juventude, a maioria passa por problema de adaptação ao mundo, acabando por criar um sentimento de revolta contra os pais, contra a sociedade. Os colegas possuem os mesmos problemas e, com eles, os jovens podem se sentir à vontade, passando assim a servirem de modelos um para com os outros, aprendendo mecanismos como de defesa mais fáceis de compreender, como a ironia, a hostilidade e a violência. Eles procuram referência de comportamento na televisão, nos livros, nos filmes, nas notícias de jornais, embora esta não seja a melhor forma de aprender. Aos poucos começam a achar que seus pais sabem menos que eles, que estão atrasados em relação ao que se passa no mundo de hoje. A gente vê muito isso no dia a dia. E ao enfrentarem mais tarde a competição do trabalho, pressionam pela profissão que abraçou. A tendência será a maior prioridade da profissão e a prioridade menor de compreensão da vida. Com isso, muitos problemas existentes acabam ficando sem solução. Ao se acomodarem, terminarão como seus pais, sem condições de passar a seus filhos o entendimento maior da vida. E esse estado de coisa tende a se perpetuar por milênios. Por isso, a importância. A reforma íntima é um processo contínuo de autoanálise, de conhecimento de nossa intimidade espiritual, libertando-nos de nossa imperfeição, permitindo-nos o domínio de nós mesmos. Algumas pessoas que estão iniciando esses estudos, nessa busca dessa reforma, imaginam que bastará a primeira leitura para ficarem livres de todos os seus defeitos, o que não é verdade. Ao verificarem na vida prática que não houve nenhuma mudança, desanimam, abandonam seu propósito inicial de se reformarem. A reforma total só virá depois que nós começarmos a identificar esses defeitos em cada situação da vida e aprender aos poucos a prática das virtudes que irão substituí-las. Quando a vida já tiver ensinado bastante, nós ainda veremos que a cada dia um dado defeito, considerado como vencido, retorna com uma nova roupagem em outra situação, surpreendendo-nos. Lembre-se que temos a tendência natural de sempre justificar nossos defeitos com racionalismo. São artimanhas e tramas inconscientes, muitas delas sugeridas por espíritos inferiores que desejam ver a nossa queda. Portanto, conheça a fundo os seus defeitos em todas as suas particularidades, em como eles afetam, e localizando as ocasiões que estamos mais vulneráveis à sua manifestação. Procuremos então se afastar desses momentos propícios que eles se manifestam, para não sermos envolvidos por seus tentáculos nem cair nas suas teias. Um ponto importante disso é que precisamos contar com as quedas. Até que cresçamos espiritualmente, somos como crianças aprendendo a andar. São as quedas que fortalecem nossa vontade e nos ensinam a ter persistência. Nós somos aquilo que conseguimos realizar e não aquilo que prometemos. Através das quedas,
aprendemos mais sobre nós mesmos e podemos aperfeiçoar o modo de evitá-las. Mas se cairmos porque nos falta vontade de acertar, estaremos no caminho descendente e de queda em queda nos enfraquecemos. Concentremos em nosso interior, e procuremos melhor nosso espírito eterno, esquecendo que esta sociedade transitória estabeleceu como normal para nós. Lutemos o bom combate e não a luta mesquinha dos materialistas. A humanidade, ela continuará ainda por muitos séculos como é agora, mas nós que já cansamos de ver o sangue correr nesses 2 últimos milênios, que já sentimos o amor que nos é transmitido pelos Espíritos em nossos corações, que estamos aqui para uma realização de nossos últimos resgates, e que já recomeçamos a compreender as palavras do nosso querido amigo e mestre Jesus, mas não precisamos participar dessa insensatez. Nós poderemos fazer nossa pequena parte, vivendo com Jesus, com caridade, realizando a transformação no íntimo de cada um, fazendo a alquimia moderna de transformar o chumbo em ouro. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para dominar suas más inclinações. Vocês já ouviram muito isso, quando às vezes se pergunta qual é a maior virtude do espírita, né? Fazer caridade, uma série de coisas, mas não. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz, né, que entrega para dominar suas más inclinações. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que pudesse ver seu interior no espelho. Não tem outra condição. Pudesse dar certo, não sabemos, mas de certo modo transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se fizesse alguém fazer o que eu faço? Está lá no Evangelho, capítulo 10, item 10. A convivência é um campo das interações humanas, no desenvolvimento dos mais educativas experiências para a alma. Na presença do amor, as diferenças não subsistirão. Essa é a verdade. O cultivo da confiança nas amizades sinceras e sólidas, ela exonera as convivências nocivas, constituindo valoroso coraça de defesa para o serviço da causa. Precipitações, desgostos, ofensas, intransigências, personalismo, têm criado duelos injustificáveis na obra que não nos pertence. Um descuido a se lamentar, considerando a princípio finalidade do Espiritismo, que é a educação. Aprender a conviver é lição de espiritualização humana. O fato de cada individualidade ter suas razões é motivo com sobras para que respeitamos cada qual no seu patamar. O que não significa tenhamos que concordar e adotar passividade ante suas movimentações. Desculpe. A tendência marcante de nossa personalidade é estabelecer ideias preconcebidas, expectativas mal dimensionadas, estereótipos sob as ações alheias. E mesmo quando nosso julgamento é pertinente, preferimos a referência mordaz e o destaque para a parte menos construtiva, a ter que conjecturar um clima de indulgência, misericórdia, sobre as motivações que ensejam os comportamentos alheios. Somos comumente escravos de nosso orgulho, que procura defeito dos outros para tentar fazermos melhor. E tem até o ditado que apagar a luz do quarto vizinho não nos ilumina. Entretanto, o próximo é o espelho dos nossos valores e imperfeições. E quando lhe destacamos uma deficiência,
Precisamos voltarmos para a intimidade e descobrir o nosso elo de atração com a questão em pauta. Isso será um verdadeiro exercício para o autodescobrimento. A dificuldade consiste em redirecionar nosso milenar costume de ver o cisco no olho do outro e não perceber a trave no nosso. Isso nos exige um vínculo com atitude de alteridade, ou seja, reconhecimento da diferença, da distinção do qual o outro é portador, a fim de que nutrimos constante indução mental na formação de hábito de respeitar as diferenças de modo a ser de cada qual. As defesas apaixonadas no campo dos julgamentos morais têm feito muito mal aos ambientes de amor nas leis doutrinárias. Conquanto, muitas vezes, sejam verdadeiros, devemos aprender com Jesus, nosso guia e modelo, como externá-los para não ferir e conturbar. Saber apresentar discordâncias e falhas é uma arte do qual temos muito a aprender. Lembremos o episódio inesquecível da mulher adúltera para termos uma noção lúcida sobre como se portar perante a verdade dos que nos cercam. Naquela oportunidade, Jesus não faltou com o corretivo, nem julgou-a, utilizando de um extraordinário recurso pedagógico. Desenvolveu a subjetividade dos juízes, a consciência de cada um através do seu pronunciamento. Atirem a primeira pedra os que se encontrem isentos de pecado. E todos sabemos qual foi o efeito desse recurso na vida pessoal dos que ali se encontravam. A dificuldade de aceitação das pessoas como elas são enquadra-duas em concepções e padrões definidos pela nossa ótica de vida. Precisa ser corrigidas para ensejar um melhor nível de entendimento em nossa seara bendita. A inaceitação chega a ser tão ostensiva que nos magoamos com facilidade com as ações que não correspondem às nossas expectativas, e ainda que tais ações não nos prejudiquem. Devido a essa expectativa que depositamos em pessoas e instituições, ocorrem muitas cobranças injustas e ofensas dilacerantes que só inspiram o revanche e a invigilância. Esse não deveria ser o nosso clima, e como ficam os princípios imortais que devemos esculpir em nosso caráter. A maior decepção é na imortalidade, quando somos todos convocados às novas concepções sobre os fatos. Pessoas, instituições, conceitos empousados em longa e toda a nossa reencarnação. A imortalidade quase sempre traz muitas surpresas nesse sentido. A maioria delas de incômodos íntimos desagradável para quantos optaram pelos juízes éticos, rigorosos, excludentes e intolerantes. Não existe a presença de perversidade na seara, e ainda que houvesse, deveria ser tratada como imaturidade emocional e moral. Em verdade, o que temos entre nós são necessidades externas nos terrenos da melhoria espiritual, sendo necessário aos seguidores de Jesus e Kardec compreender que ninguém faz o que faz para magoar ou o intuito de denegrir. São hábitos arraigados contra os quais estamos em permanente batalha. Virá o instante do entendimento da contemplacência e da tolerância como varedas de esperança para um tempo melhor. Nessa hora, quando assentarmos à mesa disposto a contemplar a diversidade do outro e dialogarmos como irmão de ideal, descobriremos, estupefatos, quão distância da realidade se encontra nosso julgamento, porque compreendemos melhor quais eram as razões de cada um. Na questão do Livro dos Espíritos, número 919, diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência:
Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para me se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Imaginemos que um excelente engenheiro fora convidado para uma empresa para fazer uma reforma na parte interna da sua dependência. Será viável chamá-lo à porta da semelhante edificação e solicitar-lhe imediatamente um planejamento da tarefa, sem que ele conheça os mínimos detalhes que a compõem, no caso a parte interna? Essa comparação ela pode ser trazida para a vida íntima, de reforma íntima que poderemos efetivar em nós, sem o devido conhecimento do que precisa ser transformado. Fica difícil. Então, conhecer-se é a primeira iniciativa a fim de estabelecermos um acordo de paz interior. Conhecer-se é libertar-se da ignorância, adquirir domínio e poder perante a si mesmo. Essa viagem ao mundo íntimo exige um preparo e exercício, sem os quais podem ser infrutíferas e repletas de motivos para desânimo. Para encerrar, o estudo de si mesmo vem exigir duas posturas que asseguram resultados, que é, primeiro, a atenção plena, que é a arte budista de observar-se incansavelmente, olhar-se sempre, e que se divide em duas partes. A pessoa só tem valor à medida de seus interesses pessoais. A outra é encontrar fora de si as causas para tudo que lhe acontece, sempre aptos a avaliar a conduta alheia, anulando quase por completo a possibilidade do autoencontro. E a segunda parte da interiorização, dispor a melhorar não basta para o autoconhecimento. O próximo passo, a interiorização, é o ato de enfrentar o seu mundo interior, admitir para si a natureza dos seus sentimentos, estudar as reações perante a vida. É um trabalho doloroso e que poucos desejam realizar, vivendo em constante fuga de si mesmo. Essas são as nossas dificuldades e que precisamos nos trabalhar cada vez mais, e de sabermos que temos que fazer essa busca, não ficarmos parados no tempo e no espaço. Porque eu sempre falo a respeito disso, de que nós espíritas sabemos que tivemos outras encarnações, onde foram adquiridas conhecimentos, onde formamos, vamos dizer assim, no popular, nossa bagagem espiritual. Todos os nossos conteúdos, a formação do nosso psiquismo, baseados em experiências vividas ao longo das encarnações. E quando reencarnamos, já trazemos essa bagagem que fica lá, guardadinha naquele canto. E que, com o novo aprendizado dessa nova era, dessa reencarnação, os conceitos que nos são passados pelos nossos pais, os valores éticos, morais, o ambiente social que vivemos, né? Os conceitos de sociedade, tudo isso, um livro que nós lemos, uma conversa que nós temos com o outro, tudo isso são representações que vão somatizando ao nosso já constituído. Com isso, amplia as nossas consciências para que possamos enxergar o mundo melhor. Por isso a necessidade de estudo, por isso a necessidade dessa busca, porque ficar sentado, abrindo o Evangelho, fazendo oração, pedindo ajuda a Deus, a gente sabe que há uma necessidade de algo mais e que precisa iniciativa, precisa ação para que possa vencer todas essas dificuldades que nos vêm na vida. E que essas dificuldades, às vezes, nos vêm nas questões físicas, nas questões monetárias, nas questões de perdas, e que interpretamos como castigo, e, na verdade, pelo amor que Deus tem para com nós, seus filhos, que quer o nosso caminho, e que temos dentro de nós, e lá dentro, a informação do que viemos aqui fazer.
de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde viemos. Então, essa oportunidade de encarnação é a melhor de todas que nós já tivemos, que podemos fazer todas a potencialização das nossas virtudes e de retirar essas nossas dificuldades, defeitos, né, manias, enfim, comportamentos, como falei anteriormente, para que possa trilhar esse caminho do qual Jesus espera de nós. E quando nós começamos a sair dessa linha, vem essas dificuldades colocadas pela bondade divina, para que nós, no nosso esforço de vencer essas dificuldades, possamos adquirir experiência e podermos, né, nos trabalhar melhor nas próximas oportunidades. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ajude, que ilumine a todos nós, ilumine aos políticos que dirigem o nosso Brasil, que pense mais na nossa população e nosso povo. Que o Mestre Jesus seja louvado, agora e sempre. E muito obrigado a essa instituição espírita, através de nossa querida Regina, pela oportunidade de poder falar com vocês. Muito obrigado.